Olá, está começando mais um Mão na Massa. Neste programa nós conversamos com um dos precursores do Brazilian Jazz, o pianista e compositor Dom Salvador, que está com um disco novo na praça, o Dom Salvador Trio, e que fez a sua segunda apresentação no Brasil em 34 anos. Confira. Dom Salvador, o senhor está morando nos Estados Unidos há pouco mais de 30 anos, mas só veio tocar no Brasil 2 vezes, né? 2 vezes. Por que tão pouco? Não tive oportunidade, ninguém me chamava. Você vê que o povo gosta de você. Claro, é. Não, mas realmente eu me acomodei um pouco, foi um pouco a culpa minha, né? Que eu fiquei muito assim envolvido com o meu trabalho nos Estados Unidos e realmente foi um pouco de culpa minha, né? Mas agora eu acho que daqui para frente nós vamos estar mais frequentemente aqui. Está lançando um disco agora aqui no Brasil, né? Você podia falar um pouco sobre ele? Biscoito Fino, saiu um CD que eu gravei no começo do ano agora, né? E saiu, acho que deve estar no mercado, acho que a semana que vem, espero que esteja a semana que vem, né? E o disco foi gravado, que eu tive um prazer de gravar com o Sérgio Barroso, que a última vez que tocamos assim foi um pouquinho antes de eu sair do Brasil, né? Acho que em 1973. E o Sérgio é muito especial para mim, porque nós gravamos o primeiro disco do 65 Trio, primeira e segunda com Edson Machado. E depois também o Duduca, né, da Fonseca, né, que realmente deu a continuidade da concepção do Edson Machado, né? Está sempre bem acompanhado por ótimos bateristas. Exato. Então gravamos esse disco a continuidade daquela concepção, né, do Rio 65 Trio. São todas composições minhas, né? E como é que foi nos Estados Unidos a reação das pessoas ao seu som, né? Um som jazz, mas com muito samba, muita coisa brasileira. Especialmente lá, mesmo, é aí que eu procuro fazer mais raízes mesmo, né? Mas é claro que eu toquei muito assim, jazz quando eu fui nos primeiros anos, né? Porque eu tenho que sobreviver, tenho que aprender, né? Mas eu sempre gostei de jazz aqui no Brasil também, né? Eu tocava muito, principalmente em São Paulo eu cultivava melhor, né? O jazz, né? Americano. Sobre aquele seu disco que é praticamente um clássico da Black Music nacional, que é o Dom Salvador e a Abolição, né? Como é que foi a história daquele disco? Podia contar um pouco? Você sabe que foi coincidência formar aquele grupo lá, porque naquela época tinha um festival da canção. E tava aquele movimento do The Black Power, aquela coisa. Então aí eu botei uma música mais ou menos naquele estilo, né, pro festival. Eles gostaram. Aí eu formei esse grupo só para tocar pro festival. Não tinha intenção de dar continuidade. Mas aí as pessoas começaram a me telefonar, ligar, mas quando que aquele grupo vai tocar? Aí comecei a pensar seriamente mesmo, dar continuidade, né? Aquele grupo, mas a pena que o grupo durou pouco, né? 2 anos. 2 anos só. Obrigado, viu? Muito obrigado. Parabéns. Volte sempre, volte sempre. Como é que é tocar com o Dom Salvador? Olha aqui, ó, é um espetáculo, porque inclusive interessante. Eu comecei a tocar bateria em 1964, eu tinha 13 anos, e em 65 saiu o disco Rio 65 Trio, com Dom Salvador, o Sérgio Barroso e o Edson Machado, que na minha opinião foi o baterista que mais inovou
a bateria brasileira, né? Tipo assim, um gênio, né, da bateria. E o baixista original, Sérgio Barroso, Dom Salvador, o Edson Machado faleceu em 1990. Então, quer dizer, tá tocando assim, a gente gravou um disco, tá tocando, entende, com os músicos do Rio 65 Trio original, é uma honra para mim, um prazer enorme. E aconteceu que eu nasci e fui criado ali em Ipanema, e naquele tempo Ipanema, década de 60, só tinha mais casas do que apartamentos, né? E eu me lembro que no meu caminho para a escola, o Dom Salvador estava ensaiando com o Dom Salvador Trio numa casa em Ipanema, que era o Edson Lobo de contrabaixo e o Vitor Manga, falecido Vitor Manga de bateria. Eu me lembro que eu parava ali, eu tinha o que, 16 anos, 15, 16 anos, e matava a aula e ficava ouvindo o ensaio do Dom Salvador Trio, né? Aí, anos depois, ele foi para Nova York, 2 anos que eu fui, né? E 2 anos antes de eu ir para Nova York. Então, eu fui para lá em 75, no final, né? E em 76, o baterista que tocava com ele, teve um problema, não pôde comparecer ao trabalho, e ele sabia que eu estava lá, me chamou, né? Aí a gente começou a tocar, ele chegou para mim e falou, pô, você conhece tudo que eu estou tocando? Eu falei, pô, já estou com você desde 15 anos de idade. Eu não conhecia pessoalmente, né? E aí, desde então, a gente toca junto, praticamente desde 1979, há quase 30 anos, né? E é um músico fantástico, né? Uma coisa, assim, tem um compositor prolífico, né? E o pianista, ele tem... Eu acho que tocar samba, assim, samba jazz, do jeito que ele toca, ninguém toca como ele toca. E falando nisso, qual é a característica principal para o baterista do samba jazz? É exatamente o samba jazz. A gente é brasileiro, nós somos brasileiros. A gente tem samba dentro da veia da gente, né? E desde garoto, que entende, meus pais sempre gostaram de ouvir o Frank Sinatra, o Ray Charles, o Louis Armstrong, o Chet Baker e por aí vai, Nat King Cole. Então fui criado ouvindo esse tipo de música e me apaixonei pelo jazz desde garoto, desde ouvindo lá em casa, né, esses grandes músicos, né? Então a fusão e o Dom Salvador, assim como o Edson Machado e o Sérgio Barroso, são pioneiros nesse estilo de música que a gente chama samba jazz, que foi desenvolvido no Beco das Garrafas na década de 60. Entende? Porque na mesma época que existia a bossa nova, que é uma maneira mais suave de você tocar e tal, aquelas letras maravilhosas, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, as maravilhosas, paralelo a esse movimento que existiu e existe, e foi onde foi criado o samba jazz, né? E até hoje a gente carrega isso. E eu moro em Nova York há 32 anos e a gente toca esse estilo de música, o que é muito bem recebido, é a música instrumental, né? A fusão do samba. Samba é uma maneira genérica de falar, porque samba pode incluir baião e maracatu e vários outros ritmos brasileiros, que aqui o Brasil é tão rico, né? Tem tantos ritmos aqui no Brasil, é um país riquíssimo, né? Como a África também é, né? Então a gente mistura a informação desses ritmos com improvisação e harmonia de jazz, aí sai esse samba jazz. Obrigado. Tá bom assim? Tá bom, tá bom. Muito obrigado. Obrigadão, né? Valeu. Obrigadão.